Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. A nossa querida ouvinte escreve, manda aqui o seu e-mail. Ela diz o seguinte, que baseada em conversas e observações, cheguei à conclusão de que as pessoas hoje têm muito menos fé que as de antigamente. Ela diz isso e ainda afirma que parece que hoje muita gente só crê mediante o que vê. Ou seja, para crer tem que ver e não o contrário, ver para crer. Ou crer para ver é a ideia que se traz hoje em dia, exatamente contrário do que a Bíblia nos ensina, é o que diz a nossa ouvinte. Embora essa seja uma constatação, acredito que seja possível voltar a ver pessoas cheias de fé, diz ela. E aí surgem as perguntas. Qual o caminho para que uma pessoa seja apontada como alguém de fé? Através da minha fé, posso fazer com que outros também tenham fé? É possível ter uma fé que não se abala, mesmo diante dos maiores dramas da vida? Como? É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 3 de junho de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. No programa de hoje, minha gente, acolhemos com muito carinho aqui o pastor Fábio Nunes, a missionária Kátia Regina, o reverendo Jorge Cruz e o pastor Jean Max, todos aqui já no estúdio da 93 FM para mais uma super edição do Debate de hoje a partir de agora. Estamos juntos no Debate 93. Companheiros, a nossa ouvinte faz essa afirmação. Baseada em conversas e observações, cheguei à conclusão de que as pessoas hoje em dia têm muito menos fé que as de antigamente. Vocês são bem jovens, todos os quatro muito jovens, para falar sobre os de antigamente. Mas podem ter aqui uma prévia, a partir, é claro, de relacionamento, constatação, diálogo. Vocês acham que a nossa ouvinte está certa ou ela está fazendo uma abordagem pensando no lugar onde ela está, ou seja, na região onde ela está, com as pessoas que ela conhece, ou pelo menos aquilo que ela tem visto, tem sido desta forma, mas na verdade não é. O que vocês acham? Os 4 microfones abertos aí, bom dia, bem-vindos. Bom dia, JR, bom dia, amados ouvintes, debatedores. Eu vejo muito pessimismo nela, porque tanto é que eu embarquei logo essa frase inicial, baseada em conversas e observações, cheguei à conclusão de que as pessoas hoje têm muito menos fé do que antigamente. Eu acho que hoje nós temos mais fé, se formos considerar uma série de fatores que nós vivemos hoje e que os antigos não viveram, desafios que nós enfrentamos hoje, que os antigos não enfrentaram. Então eu creio que hoje a igreja é uma igreja de fé maior, assim, pode dizer assim, do que antigamente. Porque antigamente a gente também tinha dúvida, a gente tinha um Tomé, né, que queria ver para crer, não é verdade? A gente tinha um Pedro que titubeou. Eu só acho que ela está exatamente errada, porque antigamente tinha menos fé, é isso? Se você for fazer comparações, o mundo de antigamente, que era menos crédulo, tinha menos desafios do que hoje. A igreja hoje, os crentes hoje têm muito mais desafio do que antigamente. Então a nossa fé hoje ela é muito mais questionada, muito mais confrontada. E por isso ela é mais sólida. Sim, claro. É isso? Concordam, companheiros?
Não, JR, Não, pastor Jean Marques não concorda. Bem oposta, eu tô mais ou menos na linha que essa ouvinte acredita e expôs aqui. Eu tenho percebido de fato um esvaziamento dessa confiança no caráter de Deus e também no seu poder. Para falar a verdade, eu vejo uma sociedade se distanciando do próprio Deus, se distanciando das coisas espirituais, e uma igreja também fraca no que diz respeito às suas convicções. A fé vem pelo ouvir vem pela palavra, e o desinteresse pela palavra de Deus, ele é geral, não é absoluto, porque temos muitas pessoas dedicadas, interessadas em Deus e no conhecimento dele, mas de uma forma geral a gente percebe que as pessoas não se preocupam mais em desenvolver a sua fé pelo conhecimento da palavra de Deus. E aí? O JR, pois não, eu concordo pastor aqui Fábio, com o pastor Jean. É que a gente não sabe o que é esse antigamente, mas eu posso pressupor que esse antigamente, a nossa ouvinte está falando talvez dos nossos avós, daqueles que começaram a caminhada de fé aqui no Brasil, na região onde ela está, aqueles que lutaram contra um sistema que dominava e ainda assim persistiram, levantaram as igrejas, fizeram as reuniões. A gente está falando, se for da nossa história, eu entendo que a gente está falando da geração dos nossos avós, talvez esses sejam os antigos. Mas o que a gente percebe hoje, que os filhos desta geração, e aí a gente não pode generalizar, é só uma análise. Em alguns momentos a gente percebe que os filhos dessa geração, dos pioneiros, daqueles que davam a vida pela obra, daqueles que estavam envolvidos de forma intensa com a obra de Jesus aqui no Brasil, esses filhos viveram da experiência dos seus pais. E aí, quando eles tinham uma dificuldade, eles buscavam o papai para orar, buscavam a mamãe para orar, buscavam os antigos, porque os antigos falavam com Deus. E eles receberam uma fé, mas muito baseada naquilo que o papai viveu, muito baseada naquilo que a mamãe viveu. E aí essa geração de filhos se tornou uma geração de filhos dependente da fé dos seus pais. Eu creio que é isso que ela está dizendo, dos antigos. E é interessante que hoje a gente vive uma geração dos netos. Esses netos, eles ouviram as histórias do vovô, ouviram as histórias da vovó, mas que também conviveram com seus pais, que não desenvolveram as suas próprias experiências. E aí a gente vê hoje uma geração que cada vez mais vai vivendo um estilo de vida onde a fé não faz parte. Até porque eles não desenvolveram a sua própria experiência com Deus, a sua própria experiência de fé. Se é essa a análise da nossa ouvinte, eu concordo com ela, eu percebo isso. Eu percebo hoje um grande desafio para a igreja, trabalhar essa questão da fé nessa nova geração. E aí realmente a gente percebe que mesmo com todos os erros e acertos dos nossos pioneiros, a gente percebia um comportamento em relação à fé diferenciado que a gente vê hoje. Muito bom dia, J.R. Vargas, bom dia a todos os debatedores e os colegas, aos nossos amados e queridos ouvintes. Eu analisei que a ouvinte, a amada ouvinte, ela coloca baseada em conversas e observações, cheguei à conclusão de que as pessoas hoje têm muito menos fé do que antigamente. Eu não vejo como as pessoas, eu vejo como um grupo de pessoas, uma classe de pessoas. Algumas pessoas não têm a mesma fé como a fé de antigamente. E por que isso se deu, ouvinte? Por que a gente pode perceber que isso se deu? Nós temos na própria Bíblia algumas passagens que vão nos citar isso. Por aumentar a iniquidade, o amor tem se esfriado. Se nós vemos aí a palavra do Senhor, minha casa será chamada casa de oração, né? E as pessoas estão se distanciando da oração, as pessoas estão se distanciando da oração. As pessoas estão se distanciando da verdade. Existe uma classe de pessoas hoje dentro da igreja que está totalmente baseada no imediatismo, onde as pessoas têm uma fé da seguinte forma: eu vou à casa do Senhor não para amar ao Senhor, não para adorar ao Senhor, não para buscar ao Senhor. Eu vou para a casa do Senhor porque eu ouvi dizer que eu vou ser próspero. Eu vou para a casa do Senhor porque eu ouvi dizer que Jesus cura, porque eu ouvi dizer que Jesus faz. Mas não vai para a casa do Senhor
como os patriarcas iam. Eles iam alicerçados na palavra. O apóstolo Paulo diz assim: conforme a graça que Deus de Deus que me foi dada, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Existe algo muito interessante na palavra de Deus, né? Naquela passagem que fala sobre a casa alicerçada na rocha e a casa alicerçada na areia. O que está acontecendo hoje em dia é o alicerce. A fé, no meu modo de visão, né, na minha vista, ela está sendo esvaziada, diminuída pelo alicerce. Está faltando alicerce dentro da igreja. As pessoas têm que ir para a casa do Senhor, buscar ao Deus que cura, aqueles do qual eles ouviram falar, que faz a obra, mas não para receber algo em troca, mas sim porque Deus é bom, é justo, é perfeito e tem coisas sobrenaturais para nós. Estes alicerces, portanto, me parecem que aí sim todos estão de acordo que eles são fundamentais para o exercício da nossa fé. Você crê baseado em quê? Né? Nos alicerces que vão estar ali, são os fundamentos da palavra do Senhor, que vão dizer como é que a gente faz, como é que a gente não faz, e se deve, se não deve. Quer dizer, a pessoa que tem um alicerce, a pessoa que é bem fundamentada, ela não é levada por modismos, por alguém que teve um sonho e descobriu que tem que ser assim, agora tem que pendurar no lustre, se não pendurar no lustre Deus não vai ouvir. Enfim, pessoas que vão inventando uma coisa ou outra, é isso. Sim. Né? Quer dizer, os fundamentos, eles são fundamentos são fundamentais, é óbvio, né? Elementares para que a gente tenha a nossa fé estabelecida. Bom, Reverendo Jorge, o ponto de vista dos companheiros aqui foi exatamente oposto ao seu. Tem direito à palavra, meu irmão? É o seguinte, o fundamento da igreja não mudou, a rocha não mudou, o Espírito Santo que transforma homens e mulheres não mudou. A gente acreditar que a igreja hoje crê menos do que a igreja de antigamente, e vamos botar isso antigamente aí, né, do século passado lá para trás, a gente vai entender que, primeiro, as portas do inferno estão prevalecendo, né? A ação do Espírito Santo já não é mais tão eficaz. Agora, eu continuo acreditando na igreja de hoje e nessa moçada que está aí, porque a gente vem tendo, desde muito tempo, influência do deísmo, negando a presença de Deus, né? Depois, a influência do iluminismo, pregando o ateísmo, influência do racionalismo alemão, negando Deus e influenciando a chamada teologia da morte de Deus, né? Nós tivemos o positivismo também questionando Deus, o comunismo proibindo de se falar em Deus, né? A teoria da evolução dizendo que Deus não criou nada, isso aí é uma evolução, né? E outras teorias como a do Big Bang. Então, uma enxurrada, né, de argumentações contra a fé. E a igreja está aí firme, glória a Deus. O que o pastor citou aqui, eu tenho experiências diferentes da dele. Eu conheci, por exemplo, o bispo José da Mata, né? Ele é um homem de Deus, a família dele toda ainda é crente, já está na 4ª geração de pastores, né? Eu fui discipulado pelo apóstolo Hélio Brum, já está na 4ª geração de pastores, entende? Então, essa questão de fé, você vai encontrar, né, pessoas que têm dúvida, que não têm fé, que estão no nosso meio, como sempre existiu. E vamos encontrar, sim, aquelas pessoas que têm fé, que não fazem essas coisas esquisitas, que não pendurem lustre, não sobem paredes, e que tem uma fé alicerçada na palavra de Deus. E eu dou glória a Deus por causa dessa igreja que está aí. Essa é a igreja que nós vamos continuar a conversar a respeito dela aqui no nosso debate 93 de hoje. A nossa ouvinte continua dizendo: parece que só crê mediante o que vê, embora seja uma constatação, e aí é perspectiva dela, e temos aqui duas perspectivas diferentes. Ela diz: acredito que seja possível voltar a ver pessoas cheias de fé. E aí a pergunta é nesta trilha, minha gente: qual o caminho para que uma pessoa seja apontada como alguém de fé? Você pode achar que a igreja hoje tem mais fé do que as de antigamente, ou exatamente o oposto, mas o ponto agora é: qual o caminho para que uma pessoa seja apontada como alguém de fé? Como é que você caracteriza? Olha, aquela irmã ali é uma irmã de fé, olha, aquele irmão tem muita fé. Como é que você, observando, caracteriza? Nós vamos entrar neste ponto já no debate de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93.
Pesquisa 93. Bom dia, Marcela. Bom dia, JR, ouvintes, debatedores. E a gente está perguntando, então, você é alguém cuja fé inspira outros a terem fé também? 65% dos nossos ouvintes dizem que são, sim, por telefone. E no nosso site, 71% deles também afirmam que são. Lembrando que você pode mandar aqui a sua opinião, contar a sua história para o nosso WhatsApp, telefone 96803-8319, 96803-8319. Muito obrigado, Marcela. A participação dos nossos ouvintes aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Sempre muito bom ler e ver aqui a opinião dos nossos queridos ouvintes. Adriana dizendo o seguinte: olha, JR, eu tenho fé e incentivo os meus amigos a também ter e não perder a fé jamais. O Luan dizendo: a minha fé é tão sobrenatural que ela faz outros terem fé também. O Ricardo diz: devemos dar exemplo para que que a fé que nós temos, mesmo que seja impossível. A Valesca dizendo: procuro sempre mostrar a minha fé aos meus amigos e entes queridos para que sigam o meu exemplo. A Aline dizendo: nós como cristãos temos que ser motivadores de almas, pois bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, isso é atitude de fé. Aqui a Vanessa dizendo: eu fico dando meu testemunho para todos que eu tenho a oportunidade de falar do amor de Deus, porque eu ajudo meus amigos a terem a sua fé fortalecida. Aqui a Maria Luísa dizendo: olha, sim, gente, mas às vezes eu confesso, a minha fé enfraquece um pouco devido a tanta injustiça. São opiniões dos nossos queridos e amados ouvintes participando conosco aqui no nosso Debate 93 de hoje, aqui na Rádio 93 FM. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Qual o caminho para que uma pessoa seja apontada como alguém de fé? É a pergunta que faz a nossa ouvinte agora. JR, antes disso, eu tenho direito à tréplica, porque eu fui citado. O senhor não foi, não, e todos foram citados, é porque estão todos aí na mesma página, nós vamos ficar, nós podemos até, é claro que é evidente que pode, pastor Fábio, um pedido que o senhor faz é evidente, só quero lembrá-los que a gente precisa caminhar para essa outra ponta, porque nós vamos ficar, é uma questão de opinião, aí nós vamos dizer assim, olha, eu acho que sim, eu acho que não é? Mas só tem a palavra, pastor Fábio. É porque a minha palavra não foi uma palavra de generalizar. Na verdade, eu disse, se a nossa ouvinte está tratando desse assunto das gerações, é possível que ela tenha essa conclusão. Como também é possível ver outros referenciais. É só isso. Legal. A pergunta fala sobre qual o caminho para que uma pessoa seja apontada como alguém de fé. Eu queria apresentar uma definição. Ela é bem pessoal, mas eu acredito que está alinhada com o que a palavra do Senhor nos ensina, para depois a gente dar essa resposta. Eu gostaria que os nossos ouvintes entendessem que a fé não é um instrumento que existe nas minhas mãos, com o qual eu posso manipular as mãos de Deus. Existem pessoas que acreditam que a fé existe para isso, para Deus fazer a minha vontade. E eu entendo que é exatamente o contrário. Também a fé não existe para me dar esperança. A esperança é um outro elemento. Existem pessoas que têm até esperança, mas na hora do exercício da sua fé, essa fé não existe. Então a esperança no sentido de desejar que as coisas se acertem, que melhorem, mas na hora de exercer a fé, realmente não existe. Então, o que para mim é esse negócio tão poderoso chamado fé? Fé é um instrumento que me faz conhecer o caráter de Deus e saber o que eu posso esperar dele. Porque quem realmente desenvolve essa intimidade com Deus, às vezes até evita pedir certas coisas porque sabe que vai contrariar a vontade do Senhor. Então é assim que eu desenvolvo a minha fé. Por isso que ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muita gente está confundindo isso, né? E essa é a arma que a teologia da prosperidade usa, ensinando as pessoas que a sua fé tem condições de manipular a Deus como se ele fosse uma marionete a seu serviço. Olha que coisa interessante. E a gente não pode confundir essas coisas. A gente está perguntando qual o caminho e a nossa ouvinte está propondo como a gente mede esse negócio. É complicado medir, medir a fé. Se a gente for para uma leitura da Idade Média, houve um movimento dos monges que eles entendiam que desenvolver fé
é sair do centro cultural, sair da sociedade, ir para as montanhas, subir numa árvore, Isolado, né? e se isolar e morrer ali. Eles entendiam que isso era um movimento de fé. Se a gente vai para o período das cruzadas, o movimento das cruzadas, diziam que ter fé e ter alguém que viveu uma experiência profunda com Deus é sair da Europa e ir a Jerusalém, caminhando, né? E a gente viu lá que as cruzadas foram frustradas. Hoje, a gente percebe que alguns grupos definem que o grande movimento de fé é você deixar de ser pobre e se tornar uma pessoa rica. A gente vê isso propagado na televisão. Então, a gente vai descobrindo que cada segmento, a história, cada um vai dando um parâmetro para medir a fé. Agora, eu creio que diante de tantos parâmetros, diante de tanta história e desenvolver essa caminhada, eu tô com o Jean mais uma vez. Viu, Jean? Você vai me pagar um churrasco depois. Bom, pastor. Eu tô com você. Eu creio que esse apego pela palavra, essa busca pelo relacionamento com Deus, é o que nos vai realmente desenvolver uma caminhada de fé. Eu não creio que a fé é pegar um elevador para chegar no último andar. Você aperta um botão e as coisas acontecem. Eu creio que fé é subir as escadas, passo a passo, conhecendo cada andar. Eu creio que fé é relacionamento com Deus. As pessoas, é muito interessante, né, que os cristãos do primeiro século eles passaram por perseguições muito diferentes das nossas, né? Foram perseguidos, muitos mortos pelos imperadores romanos, passaram por muitos sofrimentos, mas a gente vê na Bíblia pessoas que, na minha fé, por exemplo, né, uma experiência pessoal, pessoas que me trouxeram e me demonstraram uma trajetória tão maravilhosa de fé. Eu me lembro que quando eu li a primeira vez acerca de José, quando José, próximo à sua morte, José, ele chama os seus irmãos e ele diz ali, olha, eu vou morrer, mas vocês vão ser levados para uma outra terra, que Deus havia prometido. Então levem os meus ossos. Quer dizer, ele estava próximo à sua morte, mas ele tinha uma certeza absoluta de que os ossos dele não ficariam no Egito. Que Deus iria, né? Ele iria ser enterrado na terra prometida. E ali, depois a gente vê, né? Lá em Josué, os ossos de José serem enterrados em Siquém. Aí você vê uma fé sobrenatural. Aí a gente vê Jó, meus irmãos, Jó passou por todas aquelas tribulações, por dores, sofrimento, perca de família, perca de tudo, né? E aí Jó fala que ainda que ele me mate, nele esperarei. Então, assim, nós vemos pessoas que têm frutos de excelência de fé. E Paulo, dentro de prisões, dentro de prisão, enviando cartas de encorajamento aos seus irmãos, dizendo para eles, olha, eu sei em quem eu tenho crido, vocês têm que... eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essas pessoas, esses nossos irmãos, JR, eles trouxeram para nós esse exemplo. Eles mostram para nós como a nossa fé tem que ser e como nós temos que ser. Agora, na palavra de Deus, nós temos dois tipos de fé. Nós temos a fé para a salvação, né? Essa fé, ela brota imediatamente. No caso do ladrão na cruz, né? Lembra de mim quando entrar no teu reino, quer dizer, foi uma fé que surgiu, a fé salvadora. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Então, existe a fé para a salvação, que esta é igual, nós cremos no Senhor Jesus do mesmo jeito. Eu não creio no Senhor Jesus mais do que o pastor Jean, e nem ele crê no Senhor Jesus mais do que eu. Então, nós estamos salvos do Senhor. Então, esta é a fé para a salvação que todo crente tem. Agora, Paulo aponta a fé como dom também, que é esta aí que o pastor Fábio aqui, ele estava enumerando. Esta fé, ela é gradativa, ela vai crescendo à medida que a gente vai tendo experiências com Deus ou que a gente vai testemunhando experiência de outros irmãos e irmãs. Agora, com relação a qual é o caminho para uma pessoa, né, se apontar cheia de fé, não. Eu acho que qual é o sinal que essa pessoa tem, né? Nós tivemos na família um caso muito patente. O irmão mais velho da Marta, ele morreu num acidente, né? No dia que ele morreu, alguém que foi dar a notícia chegou lá pro reverendo Esdras, pro pai dela, e foi ela mesma que falou, né? Ela ouviu e disse, pai, para tudo aí, o Marcos morreu. O Marcos morreu. O reverendo Esdras foi pro quarto dele, se ajoelhou, orou e disse assim, o Senhor deu, o
o senhor levou. Eu acho que a verdadeira fé, ela se manifesta aí nesse momento. Ontem nós ouvimos aqui, conversamos aqui com a mãe daquele advogado que em Caxias, há coisa de 10 dias, mais ou menos 10 dias, Fernando, e nós conversamos com a mãe aqui e ouvimos um tom de voz de mãe extremamente cheia de fé, numa hora como essa, numa hora difícil, complexa. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai lembrar de Jairo, por exemplo, quando Jairo vai buscar a Jesus Cristo, e ele vai buscar a Jesus Cristo acreditando que Jesus Cristo possa curar a sua filha de uma enfermidade. Sim. No meio do caminho, entre lá e cá, né? Ele percebe, ele acompanha um milagre extraordinário daquela mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, a mesma idade da filha dele. Sim. Ele vê a mulher curada. Você imagina se existisse aí um índice de fé? Você imagina que nessa altura aí, a fé do índice de fé, lá em cima, no verdade, topo, né? O cara agora, deixa a mulher hemorrágica aí, todo mundo conhece a história dela, minha filha, né? E aí chega alguém e diz pra ele, olha, pra que você tá incomodando o médico? Sua filha morreu. Aí o índice de fé vai pra onde? Tô imaginando, vai imaginando aí, né? Aí Jesus traz pra ele aquela palavra, olha, não temas, crê somente. Tremendo. E aí, sabe, aí é fé, porque verdade. não é baseado em alguma coisa, alguma coisa assim, que Deus vai me dar, é baseado nele. Sim. É a confiança plena nele, é uma entrega absoluta nele. É um momento difícil, irmãos, eu sei bem o que é isso aí, é você confiar na ação divina, porque a gente não transfere, de vez em quando a gente coloca, senhor, eu confio muito, mas esse médico é bom, hein? Eu chego lá, se Deus quiser, eu tenho fé em Deus que eu chego lá. Esse carro é bom, né? Esse avião aí, tá bom, hein? Tá dando pra ir lá? Nós temos uma série de elementos que podem nos ajudar. Existem outros elementos que a gente chega uma hora na vida e diz, eu só dependo de Deus. Agora, só uma coisinha. É que, às vezes, a gente vê figurões da igreja falarem assim um ato que não condiz com a verdade. Eu já vi um pastorzão mesmo, conhecido internacionalmente, foi falar sobre a fé, né? Ele veio do exterior, ele disse assim, olha, a gente tem que ter fé para tudo. Eu, por exemplo, quando vim lá do meu país para cá, eu tive fé no comandante que estava comandando aquele avião e tal. Isso não é fé, caramba, isso é experiência histórica. Não é? Porque se aquele avião fosse subir pela primeira vez, né, e aquele piloto fosse pilotar pela primeira vez, será que ele entraria? Então a gente não pode confundir a nossa confiança numa experiência histórica com fé. Fé é isso que você falou agora aí, confiar no Senhor, saber que Ele pode. Amém. Eu tenho recebido algumas pessoas no gabinete que não pertencem à minha comunidade, que vêm de outras comunidades, e elas chegam no meu gabinete decepcionadas com Deus, porque ensinaram para elas que se elas usassem a fé, Deus faria e atenderia a todos os seus desejos. Há um equívoco grande. Deus não depende da nossa fé para agir. Quando nós desenvolvemos a fé, nós aprendemos que devemos depender de Deus, independente das circunstâncias, para receber e até para não receber. Eu creio que é por aí o viés da fé. Um dos nossos ouvintes diz aqui no WhatsApp, ele fala que é muito complicado ter fé em um tempo em que as igrejas estão ensinando a barganha com Deus. Uma outra ouvinte, ela traz uma questão, ela diz, olha, eu estou enferma desde 2013 e já ouvi de várias pessoas que eu não fico curada porque eu não tenho fé. Entre essas pessoas está o pastor da minha igreja. Eu acredito que tudo tem o seu tempo e que a maior bênção da minha vida é a minha salvação. Eu vou começar a dividir o preço do churrasco aqui com o pastor Fábio, né? Ele tocou exatamente na palavra que eu queria citar aqui. Qual o caminho? Eu acho que só existe um caminho para uma pessoa ser considerada alguém que tem fé, de fé, que é exatamente essa firme dependência no Senhor. Eu acho que uma referência muito bacana para citar como definição do que eu acabei de dizer é a história daqueles 3 amigos de Daniel. Eles foram condenados à fornalha e tiveram a chance de escapar se cedessem e se curvassem diante da imagem que Nabucodonosor construiu.
E eles dão uma declaração para o rei que é tremenda. Ele disse: olha, rei, quanto a esse assunto, nós não temos que te dar resposta. Mas o Deus a quem nós servimos, e aí que eu acho muito bacana, ele disse: pode. O Deus a quem nós servimos pode nos livrar da tua mão e da fornalha de fogo ardente. Fique sabendo disso. Ele fala: então, o meu Deus pode. Mas, todavia, se ele não nos livrar, mesmo assim não nos curvaremos. Então eu vejo uma firme dependência. Eles sabem que o poder de Deus é suficiente para resolver qualquer situação, mas se essa situação não for resolvida, a aliança, a comunhão, a firmeza de se manter próximo a esse Deus não será abalada. E para essa nossa ouvinte que mandou a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, o 96803-8319, 96803-8319, o desafio é crer. Né? Eu até entendo a angústia dela, quer dizer, olha, você não está curado porque você não crê, quer dizer, ela ainda está doente, ainda está levando uma marca, um rótulo, e nós temos no Brasil o hábito de rotular as pessoas. É verdade. Não é só os crentes, não. O brasileiro gosta de rotular alguém a alguma coisa, o ser humano gosta. É. Então, a despeito do que os outros tenham dito à irmã, creia, tá certo? Ainda que você diga assim, mas JR, eu creio, então continua. Sim, certa feita um homem chega ao Senhor Jesus e pede a ele a cura de seu filho. E se tu pode fazer alguma coisa, ele fala para o Senhor, né? Se tu podes fazer alguma coisa pelo meu filho, faça. E Jesus fala para ele: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E ele fala para Jesus: eu creio. Mas ao seguir ele fala: ajuda-me na minha incredulidade. Isso significa que aquele homem tinha fé, mas talvez para ele a fé não fosse suficiente. Às vezes a nossa medida não é suficiente ao nosso conceito, né? Mas aos olhos de Deus importa que a pessoa tenha fé. É interessante que a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, em primeiro lugar, que ele existe, e em segundo lugar, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Todas as pessoas que se aproximam de Deus, na minha visão, creem que Deus existe. Isso é interessante demais. Se eu creio que Deus existe, Deus pode fazer a obra. Eu, JR, fiquei há 20 anos esperando um milagre de Deus na minha vida. 20 anos. Já contei aqui diversas vezes, passei por muitas tribulações na minha infância, vim de uma família de alcoolismo muito sério, muito acentuado, sofri tudo que os irmãos possam imaginar e não imaginar. Todos os distúrbios você sofre numa família onde existem vícios, né? Desde fome, como eu estava conversando com o pastor hoje, até dissoluções, separações, tudo. E quando eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, aos 19 anos, naquele exato momento, tudo que eu pedi a Deus foi que meu pai fosse resgatado para ele. E eu estou hoje com 42 anos. E nesse domingo, meu pai telefonou para mim e me disse que ele está frequentando uma igreja evangélica e que parou de beber. E como foi esse contato com o Senhor? Meu pai, ele era budista, então assim, eu não via aos meus olhos, eu achava difícil meu pai se aproximar de Cristo, porque ele tinha uma convicção muito séria nele. Mas eu estava sempre em oração, sempre em jejum, sempre em propósito, sempre acreditando que se o Senhor me chamou e me trouxe através da vida do meu pai, a mesma obra que Deus teve na minha vida, Deus teria também na vida do meu pai, porque meu pai é um homem maravilhoso. É um homem piedoso, bondoso, caridoso. Meu pai é um homem maravilhoso. Só faltava o crer. E aí, ele me disse isso. E o mais interessante, meu pai tem 2 filhos, né? Com a nova família, ele mora no Mato Grosso. E Jesus resgatou primeiro o meu irmão mais novo. E o meu irmão começou a fazer culto doméstico. E no culto doméstico, meu pai começou a conhecer o Senhor. Então eu digo para essa irmã que nos disse que mantenha sua fé mesmo com as circunstâncias. A esposa de Jó também disse para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. Ela veio com palavras de derrota, mas Jó manteve a fé dele. Ainda que ele me mate, contudo esperarei nele. Mantenha sua fé, porque Deus é poderoso para fazer o milagre. Agora, eu quero pedir aos nossos ouvintes que estejam orando pelo seu paizinho, os ouvintes que te ouvem, que gostam tanto de ouvir a missionária Kátia, orando agora especialmente para agradecer a Deus. Amém. Né? E pedir para que Deus sustente cada vez mais. Pastor Fábio, o senhor destacou uma outra frase: através da minha fé, posso fazer com que outros também tenham fé? Qual é esse impacto da fé que o nosso irmão, a nossa irmã tem para que outros também tenham fé? Eu penso que Jesus nos deixa, lá em Mateus 28, uma orientação. Ele diz o seguinte: portanto, ide
e eu prefiro uma outra tradução, portanto indo, enquanto se vive, enquanto se relaciona, enquanto se vai, você precisa fazer discípulos. E eu penso que o discipulado vai além de você pegar uma revista, eu acho que isso faz parte, mas vai além de você pegar uma revista e ensinar alguns princípios bíblicos. Eu entendo que o discipulado é uma caminhada relacional, para que o outro nessa caminhada possa ver as minhas atitudes, o meu jeito de lidar com Deus, ver como eu lido com Deus. Quando Deus dá, eu agradeço, e quando Deus não dá, eu agradeço, e aí a gente vai formando discípulos não pessoais, mas discípulos para Jesus. Eu creio que uma vida de discipulado, onde a gente cuida do outro e também a gente é cuidado por alguém, eu creio que a gente pode transmitir um exemplo de fé. Essa é a orientação de Jesus para mim. O reverendo Jorge... Eu penso que a fé, ela vem através da proclamação, daquele que ouve a palavra de Deus, mas eu também entendo que essa proclamação pode vir através dos nossos atos. Jesus disse o seguinte: que brilhe a vossa luz, que ilumine as boas obras e os homens digam glórias a Deus. Eu percebo então que nas nossas atitudes, né? A gente vai vendo o Tiago também dizendo que a fé sem obras, ela é morta. Então eu percebo que a gente vai proclamando com os lábios, vai proclamando com as mãos, com o nosso jeito de ser, a gente vai transmitindo a fé. O reverendo Jorge falou aqui sobre aquela questão da experiência histórica de que o avião funciona, e aí camarada que nunca entrou no avião agora se sente seguro de entrar porque já percebeu que deu certo em outras ocasiões. Então eu estava pensando aqui nesse destaque do pastor Fábio e me veio à mente exatamente a ilustração que o reverendo deu aqui. Então, quando eu ponho a minha fé em prática e demonstro ela no meu dia a dia, eu acabo servindo de referência de uma experiência histórica na vida de outras pessoas que vale a pena confiar em Deus da mesma maneira. Vou perguntar uma coisa ao senhor, pastor, dentro dessa linha de raciocínio que o senhor nos traz, dois elementos. A questão da constância. Essa pessoa sempre crê. A gente vê que essa é uma pessoa de fé. Ela sempre evidencia a fé dela, ela demonstra, ela fala, verbaliza isso e tudo mais. A outra coisa é o outro ponto, que é a circunstância, ou seja, eu tenho que entrar no avião, né? Então existem ocasiões em que nós temos que subir ao avião. Nós temos que enfrentar uma enfermidade, nós temos que enfrentar a perda de alguém especial, nós temos que enfrentar um deserto na nossa vida. Todos nós vivemos isso. Não há ninguém nessa face da terra que viva sem absolutamente ter que enfrentar uma dificuldade como essa, a não ser que ela não tenha percepção disso. Mas é claro que então as duas coisinhas, essas duas palavrinhas para o senhor opinar. A questão daquela pessoa que é constantemente, você vê, olha, é uma pessoa constante, firme na fé, tá na igreja e tal, constante. E aquela que enfrenta a circunstância. E a circunstância, o exemplo que o senhor deu é esse aí, poderiam ser outros exemplos. Como é que o senhor avalia essas duas coisas para demonstrar, como diz a ouvinte, a fé, para que outros também tenham fé? Então, eu nos bons momentos eu estou perto de Deus, nos maus eu também devo estar. A pastora Kátia citou aqui, né, de Jó. Jó, ele disse: porventura eu aceitaria o bem de Deus e não o mal? Então, no momento da adversidade, Jó entrou no avião como ele entrava quando as coisas estavam boas. Então, a minha vida, nos bons e nos maus momentos, e essa confiança que eu demonstro ter em Deus, vai criando uma história para outras pessoas, né? Eu acho que aconteceu com a gente viu outras pessoas vivendo essa vida com Deus, e isso nos serviu de referência, e quem está perto da gente, quem nos conhece, também vai criando, desenvolvendo essa tranquilidade. Eu lembro de um caso até engraçado, de uma senhora que estava na fila para fazer endoscopia, e um sargento amigo meu estava apavorado porque ele ia fazer também, era a primeira vez dele, e só imaginar o tubo por dentro da garganta, ele já estava quase desmaiando, as mãos suadas. E aí a senhorinha olhou para ele e falou assim: você está preocupado, meu filho, de fazer esse exame? Ele falou: muito, eu nunca fiz, eu estou nervoso, eu estava com medo de voltar morto do exame, né? Meu Deus. E ela disse: não, fica tranquilo, eu tenho 80 anos, eu já fiz umas 12 vezes endoscopia. Aí ele disse: a senhora já fez 12? Falou: já fiz umas 12 vezes, essa vai ser a 13ª, se eu não me engano. Aí ele ficou tranquilo. Então a experiência, né? Ele ficou tranquilo.
O problema é que ela saiu desmaiada dentro da discopia e babando. Meu Deus ele correu do da céu. sala. Naquele dia Ele foi embora, Ele foi embora? Foi embora. Sujeito medroso, hein? Usando aí a Naquele dia faltou. É porque pode acontecer uma série de coisas, mas é um exame simples, um exame tranquilo. A pessoa apaga a pessoa e a pessoa faz o exame, ninguém vê. Ninguém fica vendo, ninguém sente o negócio. Bom, ninguém, tô dizendo, na maioria dos casos, né? Mas usando a dinâmica do avião, uma vez eu estava retornando ao Brasil e na floresta amazônica dá muita turbulência, né? Rapaz, o avião parecia que ia embaixo. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, segura esse avião que estou morrendo de saudade da minha mulher, da minha filha. Eu estava quase 3 meses longe delas, né? E aquele clamor acalmou meu coração, que Deus está no controle, né? E aí eu fiz uma pregação exatamente falando que a igreja é um avião e que ela enfrenta a turbulência de vez em quando, mas o piloto é Jesus. Né? Então, eu acho que a nossa vida também, né? É como um avião, enfrenta a turbulência, mas o piloto é Jesus. Glória a Deus. Essa madrugada eu vou pegar um avião. Vocês estão me deixando aí, aqui. Tá ficando apreensivo. Tá ficando apreensivo. Eu estava num ônibus, né? Quando já mudou pro ônibus agora, viu, Fábio? Melhorou. Acho que eu vou trocar a passagem de ônibus. Eu estava dormindo dentro desse ônibus, foi aqui dentro do Rio de Janeiro. E eu fui acordado com estampidos de tiro. A polícia tomou posição de tiro de um lado do ônibus, enquanto os bandidos estavam do outro. Então o tiro estava... O ônibus era exatamente a barreira que a polícia usava. Fogo cruzado. E a reação de todo mundo, o ônibus não tinha muita gente, foi se deitar no chão. Lógico, né? Deitei no chão e aproveitei para orar. Já que tava ali, né? Tava ali, né? Cara no pó. Eu fui orar. E do meu lado tinha um senhor... com muitas guias no pescoço. Então não é uma pessoa que vive a fé que vivemos, né? Tem lá a fé dele. E esse camarada agarrou a minha mão. Nesse momento ele agarrou a minha mão e ele olhou para mim e falou assim: continue orando. Né? E na brigada paraquedista, eu já vivi uns momentos desses aí de turbulência em avião. Nas nossas operações os aviões saem penteando a copa das árvores. E isso dá muito enjoo, né? Muita gente vomita. E aquele dia estava bem complicado, avião muito cheio, todo mundo muito pesado com equipamento. E eu lembro como hoje um cabo, eu nem esperava isso dele, ele não demonstrava ter o menor temor a Deus. Mas nesse dia alguma coisa aconteceu que ele saiu do lugar dele, veio onde eu estava, eu era tenente na época, e disse assim: tenente, o senhor já orou? Falei, já orei. Aí falou assim: posso ficar tranquilo? Eu falei, pode, porque existem promessas na minha vida que não foram cumpridas. Nós vamos saltar e vamos voltar para casa em segurança. Foi muito turbulento, mas ninguém morreu naquele dia. Posso sim, cabo. E Deus me mostrou que você é o Jonas. É o Jonas de hoje. Vamos jogar você daqui de cima. Agora, coisa interessante. Fé e milagre são coisas diferentes. Exatamente. Não necessariamente porque eu exercitei minha fé que o avião vai chegar no seu destino. Pode ser que não chegue. E glória a Deus se chegar, e glórias a Deus se não chegar. Porque pela fé eu estou nos domínios do Senhor. A minha vida é dele. E só tem propósito aqui nessa terra se for para cumprir os propósitos dele para minha vida. Porque o dia que acabar os propósitos dele aqui, querido, ele vai convocar. Ponto final. Eu creio que a fé nos leva a entender que a nossa vida pertence a ele. Eu creio, dentro do avião, eu creio que Jesus está comigo ali. Olha, negócio como do avião, você tem mais medo de avião do que eu imaginava. Os discípulos estavam no barco com Jesus estava ali no barco, em meio à tempestade, o Senhor Jesus também está conosco dentro do avião. Mas vocês têm medo levando o avião em segurança. É porque o avião é uma coisa que... Esses dias eu falei com a igreja. Não, né? Esses dias eu falei com a igreja. Tem medo? Não. Eu já tomei algum susto dentro de avião. Mas medo não, né? Medo não. Eu falei com a igreja esses dias que eu estou no quadro de risco, tendo em vista que a gente está sempre viajando para ministrar em congresso. Então eu falei, vez por outra cai um avião. Então quem está usando esse recurso mais vezes, então corre um risco maior. Eu falei assim, eu entro no avião, exatamente como o pastor Fábio disse assim, na confiança de que o Senhor vai me levar, mais pronto
para que se der algo errado, assim está como com o se, Senhor. assim como se estiver na rua também, no transporte, é tudo a mesma coisa. Pautar uma questão aqui, assim como o avião pode cair na cabeça da gente, eu né? acredito que é mais ou menos o objetivo da moça, né? Que escreveu esse ouvinte, esse e-mail. Eu acho que ela está mais ou menos preocupada com essas manifestações poderosas da fé, né? A gente definiu aqui o caráter da fé, etc. E eu acho que é exatamente a diminuição dessas manifestações poderosas, cego vendo, paralítico andando, né? Surdo ouvindo. Eu acho que é mais ou menos isso que ela está sentindo falta hoje em dia nas pessoas e na igreja. Eu não sei se os outros debatedores têm essa preocupação. De repente, no contexto onde ela vive, né, pastor João? Pode ser no contexto onde ela vive. O apóstolo Paulo faz uma oração e o Senhor Deus responde para ele: a minha graça te basta. Jesus faz uma oração e Jesus diz assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, Senhor, que todavia se cumpra a sua vontade. Eu acho que Jesus é a referência de fé. É a vontade de Deus se cumprir na nossa vida. Como diz uma de nossas ouvintes, está em Cosmos, ela diz: há 2 anos minha mãe teve câncer e o pastor da igreja disse que Deus iria curá-la. Eu e minha irmã tivemos fé. Só que mamãe veio a falecer, conta a nossa querida ouvinte. Se a fé estiver neste ponto, à espera desse milagre, e esse milagre eventualmente não acontecer, essa fé tende a desmoronar. Se a fé estiver no Senhor que pode curar, o Senhor que tem poder para curar, mas tem uma perspectiva soberana que vai além do nosso entendimento, aí existe essa conformação, né? Conformação com a vontade do Senhor, esse consolo que vem de Deus. É isso, missionário? Exatamente o que você colocou, exatamente. Tudo depende do Senhor. Se for da vontade dele, vai ser curado, se não for. Mas eu, por exemplo, eu vivo num contexto de muita fé, muita manifestação de milagre, né? Eu vivo nesse contexto, onde as pessoas são curadas. Eu mesma já fui curada dentro de um centro de terapia intensiva, JR. Fiquei 5 dias em coma e o Senhor me curou. Eu tinha 12 anos e ali começou as minhas experiências com Deus. Já participei de várias orações onde o Senhor curou as pessoas, sabe? Então esse contexto é tremendo. Eu trouxe aqui para os irmãos o Senhor Jesus falando, né? Enviando uma mensagem a João Batista que envia os discípulos ao Senhor Jesus, perguntando para eles se ele era o Cristo ou se eles teriam que esperar outro, né? E Jesus responde assim, disse-lhes: ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Eu vivo ainda nesse contexto de fé com milagre. E pode ser que a irmã, ela tenha toda essa fé e não consegue observar esse contexto, de repente, se por isso ela está um pouco abalada. Aí ela pergunta: é possível ter uma fé que não se abala, mesmo diante dos maiores dramas da vida? É a pergunta que faz a nossa querida ouvinte. Que pensam os companheiros? Tem um canto, os que confiam no Senhor. É um salmo, com um monte de Sião que não se abala. Confio no Senhor, não se abala. Eu, quando era jovem, ainda bem adolescente, eu vivi uma crise de fé e eu fui muito ajudado por causa dessas coisas que eu falei aqui, né? Na faculdade você é bombardeado de todo lado, né? A incredulidade, o ateísmo está sendo jogado em cima da gente quase que em todas as aulas. Então, depois de faculdades que eu vivi uma crise. Mas lendo um livro do Stanley Jones, um missionário metodista, né? Que viveu a vida dele toda na Índia, na China. O Stanley Jones usa uma expressão que tocou profundamente no meu coração. É que firmados no Senhor, pode o mundo cair que você não vai ser abalado. Né? Aí eu busquei mais firmeza no Senhor. Né? Agora, a fé, pelo que a gente vê aqui, nós somos pessoas de fé, somos pastores do povo de Deus, somos fé. Agora, a fé que nós temos, nós aprendemos com alguém. Sim. O pastor Fábio aprendeu, o pastor Jean, a pastora Kátia, eu. Né? Nós aprendemos com alguém que nos discipulou. Então hoje agora existe uma diferença entre a fé que não se abala e uma pessoa que, ainda que tenha uma fé que não se abala, ela pode viver uma crise? Pode viver uma crise. Tá entendendo? Sabe, a impressão que dá é que a pessoa se diz, ela nunca teve um abalo de fé em razão de uma circunstância disso, ainda que seja um minuto, entendeu? Eu creio que a fé ajuda a superar esses momentos de crise. A crise é possível, a instabilidade humana é certa, mas aqueles que têm uma fé inabalável vão superar. Jó é essa referência. Jó, ele passou por uma crise terrível, nunca se abalou no que respeita à sua percepção sobre Deus,
mas é muito nítido que ele estava emocionalmente desequilibrado. Ele amaldiçoou o dia em que viveu, que nasceu. Porque o ventre da minha mãe não me matou dentro dele. Melhor não seria ter sido um aborto do que conhecer a luz do sol. Então isso prova de que a circunstância que ele viveu o abalou como ser humano, mas não o abalou como servo. Como bem disse a pastora aqui, ele disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. No capítulo 19 ele fala assim, no seu livro: eu sei que o meu Redentor vive. Então, desesperado, abatido, raspando a pele com telha, mas disse: o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele disse: ainda por dentro da minha pele verei o Senhor. Eu mesmo verei, outro não o verá por mim. Abacuque 2, ainda que a figueira não floresça, né? J.R., eu posso ponderar uma palavra da pastora Kátia? Será que posso? Meu Deus. Porque eu me preocupo, por exemplo, eu vivo num ambiente de muita fé e vejo muitos milagres. Eu quero insistir nisso. Tem muita gente com muita fé que não recebeu o milagre. Eu não creio que fé é sinônimo de milagres. Eu creio que fé é um sinônimo de relacionamento com Deus, independente das circunstâncias. Porque eu penso que se a gente condicionar a fé ao milagre, tem muita gente que orou e não teve resposta. Eu não creio que os milagres é a resposta de Deus para o nosso sofrimento, porque tem muita gente que orou e não teve o seu sofrimento aliviado na perspectiva do milagre. Eu creio que a maior resposta de fé é a salvação em Cristo Jesus. E aí a gente pode realmente todas as coisas. Viver na abastança e viver na escassez. Não estou dizendo que não é possível viver os milagres. Só estou dizendo que não é uma condição, na minha perspectiva. Sim, também não vejo como uma condição. Eu estou falando de uma experiência própria minha e vejo a terra também com muitas experiências dessa forma. Eu acho que a fé na minha vida, a fé para mim é a base de tudo. Todos os dias eu acordo e vivo pela fé. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Eu vivo pela fé. E a fé traz milagres. O apóstolo Paulo, ele coloca... Desculpa. Nem sei, mas eu não estou dizendo que é sempre, pastor. Estou dizendo que a fé traz milagres. É possível. Posso ilustrar? Pode, só para sim. poder ajudar? Nós estamos orando pela cura de uma pessoa. Nós temos fé. Fé que Deus vai curar aquela irmã. Mas aquela irmã falece. E aí, a mesma fé que eu tenho que Deus vai curar, eu vejo um consolo de Deus sobre a vida das pessoas envolvidas. O milagre que eu estava esperando era o da cura. O milagre que eu estou constatando é o do consolo. Amém. Nos dois casos houve um milagre. Sim. Entendeu? É só que eu estou entendendo, pastor Fábio, que ele está dizendo o seguinte: olha, a pessoa fica direcionando Deus. Então, se Deus não atender aquilo que ele quer, é como se ele estivesse colocando a fé no lugar errado e aí isso estivesse desconectado ao milagre. Não, mas eu estou falando da fé. Eu estou falando da mesma fé de Jó. Independente da circunstância, independente do que Deus faça, ainda que ele não faça, ainda que ele me mate, contudo eu esperarei dele. Essa é a fé. Eu pessoalmente entendi que a irmã está falando a mesma coisa. Exatamente. Entendeu? Até quando eu citei o exemplo aqui que o ouvinte ligou, do pastor e tal, a irmã comentou exatamente nessa linha. Sim, acho o cuidado do pastor Fábio aqui importante. A vontade do Senhor é soberana. Nós temos a nossa fé. Se o Senhor decidir que não vai ser dessa forma, não vai ser. O milagre está condicionado a Deus. Nós temos o dom da cura. Entendeu? A igreja metodista é uma igreja que não dá ênfase à cura, talvez como a igreja da irmã. Mas pessoas são curadas na minha igreja. Isso. Eu fui curado de uma artrose no joelho irreversível. Isso não quer dizer que todos serão curados. É isso que o pastor Fábio está falando. A cura desse indivíduo não depende. Não é a condição da fé. Não é a condição da fé. Entendi. A questão é o seguinte: Jesus diz assim: tudo é possível ao que crê. Não é? Então, e diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Tem que colocar isso aí exatamente no propósito de Deus para aquela vida ali. A gente não pode meter os pés pelas mãos. Senão vai fazer que nem esse que fez a promessa, né? Que nem o outro que orou: se você não ficar curado, eu rasgo a minha Bíblia. E aí mandou um recado: a maneira de rasgar a Bíblia dele. Então não é por aí. Agora, há uma autonomia que Deus nos dá. Perfeito. Pedro andou sobre as águas pela sua fé. Tá? Debaixo da ordem de Jesus. Vem. Fé ele andou em Jesus, perfeitamente, mas ele, quando ele fraquejou, ele afundou. Isso. Né? Mas foi a sua fé que fê-lo andar. E um ponto aí é que só ele andou, os outros não. Então esta fé é que Jesus
coloca em nós para fazermos a sua obra. Mas a impressão que eu tenho, posso estar errado, ninguém está discordando, nem o pastor Fábio, ninguém está dizendo absolutamente nada contrário a isso. Agora, nós todos estamos entendendo também, Pedro, se é que eu estou entendendo, é que existem pessoas que têm fé, mas elas não serão curadas. Sim. Existem pessoas dentro de um avião que caiu, que também clamaram ao Senhor por misericórdia e o avião caiu. Sim. Correto? Então, isso é uma hipótese, né? Nós não temos como provar isso aí, mas é bem provável que isso venha até nas Torres Gêmeas, como irmão de... Ou seja, é esse... Então, a vontade de Deus, ela está acima de todas as coisas. É a vontade de Deus. A vontade do Senhor é soberana. E o milagre da paz, meus irmãos, o milagre da paz é o primeiro milagre. Que antes da cura, e ainda que ela não venha, a pessoa sentir a paz de Deus que excede a todo entendimento, podem acreditar. Este milagre é o primeiro, que Deus age, ele injeta paz no indivíduo de uma forma extraordinária. E depois as coisas são administradas conforme a vontade de Deus. A minha preocupação, JR. Para Paulo, né? A minha graça te basta, e muitos milagres, a Bíblia cita que o próprio Paulo tinha uma enfermidade. Muitos milagres acontecem, a Bíblia cita isso. Para que as pessoas creiam no Senhor. Exatamente. Muitos dos milagres acontecem para que as pessoas creiam. E é exatamente essa a minha preocupação, né? Porque quando a gente tem o cuidado de esclarecer que a fé é esse relacionamento, essa vida com Deus, nós somos rotulados de pessoas que não têm fé, que não creem em milagre, entendeu? Então somos taxados assim. Quando na verdade foi o que o reverendo falou aqui. Nós temos testemunhado os milagres de Deus por causa da sua soberania e bondade. Então nós cremos que Deus pode, que fique bem claro para os nossos ouvintes. Muito obrigado aos nossos queridos colaboradores, debatedores do nosso debate 93 de hoje. Marcela, vamos ao resultado final da pesquisa. Você é alguém cuja fé inspira outros a terem fé também? 66% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que são, 74% no site também. Muito obrigado, Marcela. Pastor Fábio Nunes, um grande abraço, meu irmão. Um abraço, JR. Eu quero mandar um abraço especial pro meu pai e pra minha mãe que estão comigo. Um abraço aí, papai e mamãe. Reverendo Jorge Cruz, obrigado, um abraço. Um abraço, JR. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Aos irmãos da Zona Oeste, um grande abraço. Dona Mercedes, um abração. Pastor Jean, muito obrigado, querido. Obrigado, JR. Um beijão pra Misilene, minha esposa. E quero pedir a oração dos irmãos pela cruzada do dia 22 na Ilha do Governador. Bênção pura. Aliás, a Rosângela está dizendo para o senhor avisar o cabo lá que antes da endoscopia a pessoa toma um anestésico e apaga por alguns minutos, diz aqui a nossa ouvinte Rosângela. Muito obrigado, missionária Kátia. Muito obrigado por essa rica oportunidade, JR. Um abraço para todas as pessoas que nos ouvem, que o Senhor possa acrescentar cada dia mais fé à vida de cada um. Vamos orar juntos, pastor Jean orando conosco, pedindo a graça de Deus sobre os nossos amados ouvintes, o tema de hoje, e orando como temos feito todos os dias pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Nós nos unimos aqui a uma multidão que tem orado pela volta do Fernando, aquele rapaz que foi sequestrado em Caxias. É o clamor do povo de Deus por esta causa em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por tudo que pudemos viver nessa manhã, aqui nessa rádio, pelas vidas que foram alcançadas, pela iniciativa dessa ouvinte, em provocar, ó Deus, uma discussão tão abençoada como essa. Que os nossos ouvintes sejam agraciados, meu Deus, recebendo de Ti fé, confiança, que creiam no Teu caráter, que creiam no Teu poder e que o sobrenatural se manifeste na vida de cada um deles. Pedimos de forma especial pelo Fernando, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa devolvê-lo ao convívio da sua família, que o Senhor o resgate, como fez com tantos outros, livre, ó Deus, do pior. Assim nós clamamos, pedindo que a Tua bênção seja sobre esta rádio, sobre cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.